E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo que tá entrando, vocês estão me ouvindo? E aí, Léo, tudo certo? Bom, todo mundo que for entrando, hoje eu vou resolver questões de matemática básica com vocês, tá? Separei aqui 10 questões que já caíram no Enem. Algumas envolvem razão e proporção, algumas envolvem porcentagem. Deixa a galera ir entrando, vai compartilhando com quem você sabe que vai prestar prova. E aos poucos eu vou me adaptando aqui. É a primeira live que eu vou fazer, é um pouco novo pra mim. Mas aos poucos a gente vai estudando junto e vai dar certo. A matemática ela é muito mais simples do que muita gente pensa. Eu, por exemplo, vim de escola pública, tenho meu histórico inteiro de escola pública e eu nunca tinha ido bem o suficiente em matemática. Eu de verdade nunca tinha feito chegado perto de 800 de média. E claro que eu levei alguns anos para conseguir melhorar. Tem pessoas que levam menos, outras levam mais. Mas eu vejo assim, poxa, se eu conseguir fazer quase 40 em matemática, por que as outras pessoas não podem? Eu não sou nem perto de ser inteligente, de ser super bom, enfim. Então, eu acho que a matemática é mais simples do que a gente pensa e muitas vezes o que dificulta ela é a forma que nos é ensinado. Pelo menos durante o colégio eu pensava assim. Era meio que aquele bicho de sete cabeças que você não sabia para que servia, que você não usava absolutamente tempo nenhum, que você decorava para a prova e aí depois esquecia. Então, isso era bem complicado. Bom, eu vou começar a questão 171, tá? Para todo mundo que já tá aí e todo mundo que for entrando. E a primeira coisa, toda vez que eu faço uma questão de matemática do Enem, a primeira coisa é que tudo aquilo que tá sempre no começo, então, digamos, essa parte aqui, geralmente é irrelevante. Geralmente tudo que tá nesse comecinho aqui você não vai usar para nada durante a questão. Geralmente é só a contextualização da questão. Então, toda a questão do Enem, não só para matemática, mas de forma geral, eu sempre começo lendo essa parte aqui. Então, essa parte, ela é de longe a mais importante. Aqui você já tem o seu comando da questão. Então, por exemplo, aqui, o que a questão está me pedindo? Qual desses pacotes oferece o menor preço por sabonete? Então, isso aqui é a chave central da questão. Se você souber o que está dizendo aqui, interpretar isso aqui, você já acerta a questão. Então, beleza. Questões assim, você literalmente não precisa ler isso daqui. Aqui é só o contexto, ó, alguns supermercados é comum a venda de produtos, isso aqui é completamente irrelevante. Se a questão está me pedindo qual que é o menor preço por sabonete, eu preciso igualar a quantidade de sabonetes por preço. O que isso quer dizer? Por exemplo, no pacote 1 a gente percebe que tem 3 unidades para R$ 2,10. Aqui daria até para fazer de cabeça. Se a gente dividir 2,10, né, R$ 2,10 por 3, a gente tem 70 centavos. Isso com o passar do tempo e fazendo questões, você vai adquirindo uma conta de cabeça melhor. Então, beleza, a gente tem que para cada uma unidade de sabonete nessa questão, para uma unidade, perdão, sabonete não, para uma, de sabonete mesmo, tá certo. Para uma unidade a gente tem 70 centavos. Então, esse daqui é o preço por sabonete. Sempre que tiver uma coisa em relação à outra, por exemplo, preço por sabonete, quilômetro por litro, sempre é uma divisão. Você está estabelecendo uma relação, tá? Então, aqui a gente já percebe que o pacote 1, o preço por sabonete é 70 centavos. E a gente precisa saber
de cada um deles. Viu? Essa é uma questão que envolve matemática básica e é uma questão considerada fácil pela TRI. Eu diria assim, se você estiver fazendo a prova, é uma questão que você não pode errar. Então, basicamente, o que a gente precisaria fazer aqui? A gente já fez do pacote 1, que é 70 centavos. Como que ficaria do pacote 2? O pacote 2... Aqui o espaço está meio curto, mas eu acho que dá pra usar. Qualquer coisa eu pego uma folha. O pacote 2 seria 2,60 dividido por 4. O pacote 3 seria R$3 dividido por 5. Aqui já é tranquila a conta também, daria 60 centavos. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários, tá? Daria 60 centavos. O pacote 4, R$3,90. R$3,90 por 6 unidades. E o pacote 5 seria R$9,60 por 12 unidades. Bom, aqui a gente já pode perceber que o 96 ele faz parte da tabuada do 12. Então a gente tem que... eu preciso multiplicar o 12 para chegar em 960, ou em 96, né, no caso. Seria por 8. Se você dividir 96 por 12, dá 8, porque isso faz parte da tabuada. Então, basicamente, a gente tem que... Aqui seria 80 centavos, tá? Isso, com a prática, você vai pegando mais ou menos algumas contas de cabeça que você não precisaria perder tempo na hora da prova. Então, a gente já tem que o pacote 1 é 70 centavos, o 3 é 60 e o 5 é 80 centavos. Só falta esses dois aqui. E aí, como que a gente resolveria isso aqui? Aí não tem o que fazer. Basicamente, você tem que fazer conta, né? Então, aqui a gente pode fazer 2,6 dividido por 4. Vou fazer aqui em cima. Se a gente tem 2,6 dividido por 4, como que eu faço quando tem um valor com vírgula para dividir por um outro valor? A gente tem que igualar a quantidade de casas para você poder cortar a vírgula. Então, basicamente, eu multiplico esse lado aqui, que é o meu dividendo, eu multiplico por 10, então a vírgula se deslocaria para cá, certo? E aqui eu preciso multiplicar por 10 para não alterar o resultado, então ficaria 40, certo? Então a vírgula que estaria aqui do lado do 4 escondida, ela vai do lado do 0 escondido. Então 26 por 40 não chega a dar 1, então você coloca 0, e aumenta um 0. 260 por 40 daria 6. 6 vezes 40, 240, para 260 dá 20. Então, aqui não tem mais nenhum número para baixar, a gente completa com 0. 200 por 40 dá 5. Então, aqui daria 65 centavos, né? E lembra que a questão pediu o menor preço. Ela quer o menor preço. Então, a gente já elimina o pacote 1, já elimina o pacote 5, já elimina o pacote 2. Por enquanto, a gente está com o pacote 3. E aí, a última conta, 3,9 por 6. Se a gente fizer 3,9 por 6, a gente tem a mesma coisa, multiplica os dois lados por 10, ficaria 39 por 60. 39 por 60, a gente coloca 0, e aumenta um 0. 390 por 60, isso me dá 6, né? E olha que legal. Aqui, a gente já poderia achar a resposta. Por quê? Porque você concorda que 6 vezes 60 é 360, certo? 360 para 390 ainda falta 30. Se falta 30, significa que aqui vai dar um valor maior que 0,6, porque você ainda vai ter um certo valor aqui para dividir de novo. Então, no mínimo, seria, por exemplo, 0,61, 0,62 e assim por diante. E a gente já descobriu que o pacote 3 é 60 centavos. Então, só de você fazer isso, você já sabe a resposta. O menor preço tem que ser 60 centavos, porque aqui a conta não dá exata. Então, aqui seria, por exemplo, 62, 64 centavos, enfim. Então, a gente já descobre que a resposta aqui dessa questão, desse exercício, seria a letra C. Certo? Alguma dúvida nessa questão? É uma questão que envolve matemática básica, uma questão relativamente tranquila, que envolve divisão de números decimais e razão, porque ela quer o preço por sabonete, então é um valor em relação ao outro.
Essa é bem tranquila. O problema de questões assim é que quando a gente erra ela na prova, a TRI prejudica absurdamente. Eu, por exemplo, no Enem consegui fazer 39 em matemática, eu acabei errando uma questão de média ponderada. Que média ponderada nada mais é que uma média simples, só que com peso, né, nos elementos. Então, aquela questão, por exemplo, me penalizou muito, porque eu acertando questões difíceis e errando uma questão de média ponderada, a TRI prejudica muito. Então, esse é o tipo de questão fácil no Enem e que a gente não pode errar. Beleza? Acredito que nela não tenha nenhuma dúvida. Ela foi bem tranquila, bastava dividir o valor pelas unidades. Eu já vou para a questão número 2, beleza? Só preciso arrumar aqui certinho e a gente já continua. Questão número 2 é a questão 153 do Enem 2018, tá? Eu peguei questões todas de Enem, só que cada questão é uma questão que envolve apenas matemática básica, é uma questão que não envolve mais nenhum outro assunto, tá bom? Você que tá chegando na live agora, já vai deixando a sua curtida para me ajudar, já divulga a live, compartilha a live com quem você sabe que vai prestar o Enem, compartilha a live com quem você sabe que está estudando aí, e eu vou tentar trazer o melhor conteúdo, da melhor qualidade possível para vocês, para que as questões do Enem não sejam questões problemáticas para vocês, que sejam questões que vocês consigam resolver, beleza? Eu sei que a questão já está na tela, então para quem quiser já vai resolvendo, já vai tentando fazer, e eu já vou trazer a resolução dela aqui também, beleza? Então vamos lá, mesma coisa que eu falei no outro exercício. Sempre aquilo que está no enunciado geralmente é irrelevante. Geralmente você não vai usar para nada. Então vamos ver. Eu sempre começo lendo aqui, né? Não significa que eu não possa voltar lá. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar aqui, ponto central da nossa questão, o menor tempo possível, deverá se dirigir a qual máquina? Beleza, então tá falando novamente de menor tempo possível. Vamos ver se no enunciado não tem nada relevante. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro... Tá, então a gente já sabe que o tempo gasto, que vai ser esse tempo aqui, tá falando que é para cada passageiro, então não é o tempo total. É o tempo para cada passageiro. E o número de pessoas presentes em cada fila estão indicados no painel como mostrado na figura. Beleza, então a gente sabe que, por exemplo, a máquina 1, que é essa máquina que vai escanear as bagagens, ela leva 35 segundos por passageiro, certo? 35 segundos por passageiro. E tem 5 pessoas que estão na fila dessa máquina. Então, beleza, a gente já sabe como encontrar o tempo total que a máquina vai levar para escanear a bagagem de todas as pessoas que estão na fila. Lembra que ela gasta por passageiro 35 segundos. A máquina 2, por passageiro, ela vai gastar 25 segundos. A máquina 3, 22 segundos. A máquina 4, 40 segundos. E a 5, 20 segundos. Então a gente precisa... Isso, ó, mandaram ali nos comentários, 35 vezes 5. Perfeito. Então a gente já sabe que a máquina 1, o tempo total vai ser de 35 vezes 5. Bom, uma dica aqui para você resolver multiplicações dessa forma. Lembra que você pode fazer de cabeça 35 vezes 5 se você conseguir, só que quando tem algum tipo de conta assim, principalmente com o algarismo 5, ou com alguma vírgula com o algarismo decimal, o que eu faço? Eu abro esse valor aqui em 2, e aí eu faço uma propriedade lá da matemática básica, que é assim: se eu tenho 35 vezes 5, eu posso falar que eu tenho 30 mais 5 vezes 5. E aqui eu faria a propriedade distributiva, entendeu? Então, basicamente, fazendo dessa forma, fica muito mais fácil de você chegar na resposta do que você olhar diretamente para o 35. Então, aqui a gente teria 5 vezes 30, 150, 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem 175 segundos. E para isso, a gente faz para cada um dos valores. A máquina 2, qual que é o tempo total? 25 vezes 6. 25 vezes 6, então isso vai me dar
150, né? 150 segundos. A máquina 3 é 22 vezes 7. Aqui também, mesma coisa, a gente pode fazer 20 mais 2 vezes 7. E aí a gente faz a distributiva aqui. Então ficaria 140 mais 14, o que me dá 154 segundos. Beleza? A máquina 4, 40 vezes 4, daria 160 segundos. E a máquina 5, 20 vezes 8, o que também me dá 160 segundos. Aí a questão está pedindo o quê? Qual que é o menor tempo possível? Bom, se ela quer o menor, significa que existem 4 que são maiores e um que é menor. Então aqui a gente já elimina 160, porque são valores iguais, então não tem como ser a resposta. E aí 175 é maior, 154 é maior. Então a nossa resposta aqui fica 150 segundos. Ou seja, a resposta aqui da letra B. Basicamente, uma outra questão tranquila que pedia o menor tempo possível e a gente precisava ter a noção de que o tempo total da máquina era o tempo de um passageiro vezes a quantidade de passageiros que estavam naquela fila. Basicamente isso. Se tivesse só um passageiro, esse tempo seria o tempo total. Como tem mais passageiros, a gente precisa multiplicar o tempo de um passageiro por 5. Outra dica ali do Google. Quando é multiplicado por 5, eu multiplico por 10 e divido por 2. Perfeito, é outra dica sensacional. Porque muitas vezes multiplicar por 5 diretamente é difícil. Então, se você multiplica por 10, você só desloca a vírgula uma casa para a direita, né? Então, fica muito mais fácil de depois você só dividir por 2. Só pegar a metade do valor com a vírgula alterada. Beleza? Vamos para a questão número 3, então. Se tiver alguma dúvida nas questões, pessoal, quem tá assistindo aí e quem tá chegando, se tiver alguma dúvida, é só vocês perguntarem nos comentários, beleza? E sempre que a questão estiver na tela, já tenta ir já começa a pensar nela, já tenta ir resolvendo, tá? Bom, aqui a gente vai para a questão... Deixa eu ver... Questão 150. Deixa eu só organizar aqui. Eu vou tentar colocar uma questão por página só, que fica bem mais fácil e tem espaço para resolução. Mas por enquanto eu imprimi direto do Enem aqui. Vamos para a questão 150. O que a questão já tá nos pedindo? Ela já pede aqui, ó. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de quanto? Então a questão que é o aumento percentual, tá? Ela quer o aumento percentual. O que é o aumento percentual? É o quanto aumentou em porcentagem. Sempre que falar de aumento percentual, se falar desse termo percentual, está falando de porcentagem, beleza? E porcentagem nada mais é do que uma fração em que o denominador, que é o valor que vai embaixo da fração, é 100, beleza? É basicamente isso. Então vamos ali para a questão. A gente tem aqui... Ele pediu o aumento percentual de 2005 a 2009. Então a gente já tem... aqui no gráfico, volume de vendas e os anos. 2005 a 2009 foi de 236 para 519. Quanto que é o aumento percentual de 216 para 519? E repara que esses valores aqui não estão em porcentagem, tá? Quando a gente olha aqui do lado na esquerda, nesse eixo da ordenada, que é o eixo Y, está em volume de vendas em milhão. Então esse valor aqui é um valor absoluto, não é um valor em porcentagem, é um valor absoluto. Então basicamente a gente precisa ver quantos por cento aumentou de 216 para 519, tá? E como que a gente faz isso? Tem mais de uma forma de fazer, mas eu gosto de fazer da seguinte forma. 216 representa 100%, que é o que eu tenho em 2005, que é antes do aumento. E aí, depois do aumento, foi para 519,2. 519,2 totaliza X. É uma regra de 3. Dá para fazer de outras formas, mas é uma regra de 3 também. Então, basicamente, eu tenho aqui
x vezes 216 é igual a 519,2 vezes 100. O x vai ser 519,2 vezes 100 dividido por 216. Vem aqui para cima comigo. 519,2 vezes 100, estou só repetindo para ficar mais fácil de entender, por 216. Aqui eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu vou multiplicar o valor de cima, então eu tenho... Desloquei a vírgula 2 casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 100. E divido por 216, tá? Todo mundo que está chegando na live agora, estou fazendo aqui a minha primeira live de resoluções de questões de matemática estilo Enem, tá? Já vai curtindo a live, já compartilha com quem você sabe que vai fazer a prova do Enem. Eu vou tentar fazer lives todos os dias, das 3 da tarde até umas 4h15 mais ou menos, sempre de resoluções de questões, tá? Eu sou vestibulando, igual a maioria das pessoas, tive um desempenho bem bom em matemática, o que faz com que eu consiga ajudar as pessoas, tá? E o meu intuito é esse, levar a matemática para vocês da forma mais fácil e simples possível, para que todo mundo entenda as questões e veja que a matemática não é tão difícil quanto a gente aprende no colégio, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes o que dificulta é como nos é passado o conteúdo, e não necessariamente como que a matéria é. Então eu estou resolvendo algumas questões de matemática básica hoje, estou na terceira questão e eu vou fazer 10 questões com vocês de matemática básica, tá bom? Então vamos continuar a resolução dessa questão. Eu cheguei nessa operação aqui. Quando eu chego aqui, é claro que eu posso simplificar em cima e embaixo, porque os dois valores são pares. Lembra que no critério de divisibilidade na matemática, o valor em cima e o valor embaixo, se eu dividir pelo mesmo número, não altera a igualdade, tá? Só que nesse caso aqui, ficaria difícil pensar de cabeça quanto que é 51.920 dividido por 2 e ir simplificando até ficar mais fácil. Então, nesse caso, eu já faço a questão, de fato, fazendo a operação da divisão, tá? Então, eu tenho 51.920 dividido por 216. Aqui eu pego 519, que é o maior valor inteiro que cabe dentro, que o 216 cabe dentro dele, né? Aqui daria 2. 2 vezes 216 dá 432. Então eu vou subtrair aqui 432. 9 menos 2 dá 7. Aqui o 1 não dá, eu empresto 1 do 5. Vai para 4, aqui vai para 11. 11 menos 3, 8. 4 menos 4, 0. 87. Beleza, não dá por 216, eu abaixo o 2. 872 por 216. Quanto que eu vou ter aqui? Se você pensar, 216 vezes 4 vai me dar 864, o que é bem próximo disso. Beleza, então aqui você já tem 4, tá? Então vamos lá. A gente vai ter 4 vezes isso. Ah tá, beleza. 864, né? Então aqui, se eu subtrair 872 menos 864, vai me dar 8. Ah, gente, acabei de cometer um erro aqui que eu não percebi. Olha aqui, é 236 e eu acabei colocando 216. Perdão mesmo. Deixa eu só refazer a conta, então. Aqui é 236. Olha como que isso no Enem é extremamente prejudicial quando a gente faz isso. É a desatenção. Então, beleza, 216. Então, na verdade, a gente divide esse valor por 236, tá? Então, vem cá aqui em cima comigo. Eu vou ter 51.920 dividido por 236. Isso. Agora vai me dar a conta exata, tá? Eu tinha colocado 216, aí o percentual ia dar alterado. Então, beleza, eu tenho 519 por 236, dá 2, vai me dar 472. E aqui eu subtraio. Então, 9 menos 2 dá 7. Aqui já pode fazer direto. 51 menos 57 me dá 4. Eu abaixo 2. Agora a conta vai dar perfeita. 472 por 236 dá 2, exatamente 2.
Então, 2 vezes 236 dá 472, então sobra 0. Eu abaixo o 0, completo com o 0. Então, eu tenho que a minha resposta deu 220. E agora está a maior pegadinha das questões. Por quê? Se você perceber, existe a resposta 120 e a resposta 220. Então, o que essa questão quer saber? Qual que foi o aumento percentual do volume de vendas? Então, eu tinha aqui que em 2005 foi 216 e 2009 foi 519. Beleza, e eu preciso saber o aumento percentual daqui para cá. Eu cheguei na resposta 220. Essa aqui é a resposta ou não é? Eu quero que vocês comentem se 220 é a resposta ou a resposta é 120. Isso, perfeito, Ian. O aumento é 120, exatamente. Se a gente marcasse 220, estaria errado. Por quê? O que é o 220? O 220 é quantos por cento que o valor lá de 2009, que é os 500 e tanto ali, que é o 519,2, representa em relação ao 236. É só aquilo que ele representa. O 236, como a gente tinha visto, é 100%. Ele já é tudo que você tem, 100%. Então, a gente viu que o valor aqui do 519,2, ele representou 220%. Então, para a gente ver o aumento aqui, basta a gente subtrair. Então, você já tinha 100% antes. Então, a nossa resposta vai ficar 120%, tá bom? Lembra que a questão está pedindo o aumento. Se ela perguntasse quanto que a venda de 2009 representa em relação ao total, se ela perguntasse isso, quanto que a venda de 2009 representa em relação ao total, aí seria 220%. E aí não seria nem aumento percentual, a pergunta seria diferente. Quanto que a venda de 2009 representa em relação a de 2005, sabendo que a de 2005 é o 100% que você tem? Aí seria 220. Caso contrário, é 120% de aumento, porque você já tinha 100 e achou a resposta 220. Então, tem que tomar cuidado, que esse tipo de pegadinha é muito fácil a gente errar, tá bom? Vamos para a questão número 4. Então, qualquer dúvida é só me perguntar nos comentários, tá? Qualquer dúvida que alguém não entender na resolução, não entender alguma operação, pode perguntar. Já compartilha a live com quem você conhece, tá? Com quem você sabe que vai fazer a prova do Enem, tá estudando agora, quer tirar um tempinho para assistir algumas resoluções de questões. E não deixa de curtir a live, tá? Coloca o dedinho na telinha aí para me ajudar, que eu faço isso com o maior amor e carinho, todo mundo sabe, realmente para ajudar todo mundo que precisa com o conhecimento que eu adquiri nesses anos, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão 136, do Enem 2015, tá? As questões que eu tô pegando são todas do assunto matemática básica, digamos assim, umas de frações, umas de razões e proporções, mas são todas questões tranquilas e basicamente são de Enem diferentes, tá? Porque essas questões caem no Enem todos os anos. Vamos para essa questão aqui. Essa aqui é bem tranquila, então não pode errar esse tipo de questão, hein? Ó, outra dica, sempre quando tem algum valor nesse enunciado, eu acho que é relevante você ler. Então, assim, eu passei a dica de que em matemática, ou em qualquer questão do Enem, a gente sempre começa lendo isso aqui para saber o comando da questão, o que você precisa saber. Só que, quando você bate o olho, você já vê que tem números lá no enunciado, você já tem a percepção de que talvez aquilo ali seja importante, tá? Então, a gente vai começar aqui do começo mesmo. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Ó, os homens estão se cuidando ali, hein? Então, beleza, a gente tem que 8 em cada 10. O que é isso aqui, ó? Em cada. Na matemática, você pode ler isso aqui como divisão, tá?
Pode ler como divisão. Então, se eu falo 1 em relação a 2, 1 em cada 2, é sempre que tá te mostrando uma relação de divisão. Então, você tem 8 dividido por 10. 8 em cada homem. 8 em relação aos 10 homens. Beleza? Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual. De novo, falando de fração. Dos homens, beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Então aqui a gente precisa achar a fração em que o denominador é 100, porque está perguntando de valor percentual. Para você achar um denominador 100, quanto que eu preciso multiplicar em cima e embaixo? Multiplicar por 10. Se eu multiplico por cima e embaixo por 10, eu não estou alterando o valor do meu resultado. Só que aí o que acontece? Você vai achar 80%. Se você acha 80%, nada mais é que isso aqui. Lembra que o símbolo de porcentagem nada mais indica que um certo valor A, por exemplo, dividido por 100. Esse é o significado desse valor de porcento. E só uma curiosidade, caso alguém não saiba, eu vou até deixar aqui em cima. Se você vir, por exemplo, isso aqui, ó, como se fosse o símbolo da porcentagem, só que com duas bolinhas embaixo, isso daqui é a mesma coisa que um certo valor A no numerador dividido por 1000. Então é meio que uma curiosidade da matemática, tá? Não sei se eu posso chamar de curiosidade, mas é que a gente sempre está acostumado com o valor por cento, né? Só que se aparecer por alguma razão essa simbologia, você sabe que é por 1000, tá? Então, voltando aqui na questão, a gente tem que a resposta dá 80%. 8 em relação a 10 nada mais é que 80 em relação a 100, tá bom? Então, aqui a gente teria que a resposta é 80%. Essa, talvez, para esse ano de 2015, tenha sido a questão mais fácil que já caiu, tá? Que era uma questão bem tranquila. Só de você olhar 8 em cada 10, você já imagina que seria 80 em cada 100. Você precisa supor como se existissem 100 homens e desses 100, 80 cuidam da beleza e não somente da higiene pessoal, tá? Então é uma questão também bem tranquila. Vamos para a questão número 5 aqui, que a gente está fazendo, tá? Questão 137. Para todo mundo que for vendo a questão na tela, já vai tentando fazer também. Se você ainda não fez essa prova, não fez o Enem, tenta resolver essa questão. Você já pega uma folha, um papel, uma caneta e já tenta ir resolvendo, tá? E essa é uma outra dica que aí se relaciona até a dica de estudo. Sempre tem um estudo ativo. Quando você, por exemplo, está vendo a minha live e às vezes só fica olhando, claro que você está aprendendo, mas é um estudo muito mais passivo. Então, quando você vai diretamente nas questões, coloca uma caneta no papel, tenta pensar, tenta resolver, isso faz com que você tenha um estudo muito mais ativo, tá bom? Então, vamos para essa questão aqui. Essa questão aqui, eu já sei que eu vou ter que ler o enunciado. Por quê? Acabei de ver um valor aqui. Pode ser que eu use esse valor? Pode. Pode ser que eu não use? Também pode. Mas se você viu um valor no enunciado, presta atenção nele, que pode ser que você use ele para resolução, tá bom? Vamos começar aqui embaixo. Qual porcentagem, né? Que porcentagem do total, então ele quer em relação ao total, de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Tá, se eu digo pelo menos 3 vezes por semana, essa já é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Se eu falo pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu conto ou eu não conto? Esse valor aqui de 26% vai entrar no meu cálculo ou não? Responde aí nos comentários se entra ou se não entra. Pelo menos 3 vezes. Eu conto a partir de 4 vezes para mais, ou aqui já conta? Eu já posso contar aqui também. Vou perguntar de novo. Se a questão pediu pelo menos 3 vezes, eu vou contar esse 26% aqui, ou eu conto somente do 4 vezes para mais?
Isso aí, para todo mundo que respondeu que entra, perfeito. Lembra que pelo menos 3, o 3 entra. Ele, digamos, é incluso, né, nessa conta. Então, quantos por cento que eu tenho? Pelo menos 3 vezes eu vou ter 26%, 12%, 10%, 7% e 15%. Beleza? Se eu somar tudo isso aqui, 26 mais 12 mais 10 mais 7 e mais 15, vamos somar tudo isso aqui. Eu vou ter 8 mais 7, 15, 15 mais 5, 20, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Eu tenho 70%, tá? 70%. Beleza, deu 70%. A minha resposta, então, é letra A. O que vocês acham? Qual porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Eu achei 70%. A minha resposta seria a letra A ou não? Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu fiz essa questão eu marquei letra A, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Não é letra A, tá? Aí que entra a parte de que você precisa ver o enunciado, precisa ver todos os valores que aparecem na sua questão, de forma geral. Ela diz aqui, entre eles, o que é esse entre eles? Entre os 100%, entre todo mundo. 75% afirma ter esse hábito e a frequência semanal com que faziam, com que o faziam. É apresentada no gráfico, ou seja, 75% das pessoas estão andando de bicicleta. Então, assim, essa daqui é a frequência de 75% do total, não é a frequência do 100% do total. Entende? Então, quando eu acho aqui 70%, eu ainda preciso multiplicar o 70% por 75%. Porque essas pessoas aqui essa frequência aqui é a frequência em relação a 75% do todo. Então, basicamente, para a gente achar a resposta, eu preciso fazer 70% de 75%. Então, é uma clássica questão que envolve porcentagem de porcentagem. Não é porcentagem de um valor. É a porcentagem de porcentagem. Então, no lugar desse D aqui, eu tenho, basicamente, uma multiplicação. E aí, então, eu tenho uma porcentagem vezes uma outra porcentagem. Para todo mundo que está entrando na live, galera, estou fazendo questões de matemática básica estilo Enem, tá? Essa questão aqui envolve o assunto de porcentagem. Ela caiu no Enem 2015. Já vai curtindo a live, não esquece de curtir, de compartilhar com quem você sabe que vai fazer a prova do Enem. E vamos junto. Comecei a fazer lives de resoluções de matemática hoje e pretendo fazer todos os dias se eu conseguir, tá? 10 questõezinhas por dia para vocês conseguirem melhorar em matemática. E não esquece de deixar o dedinho na tela, tá? Vai curtindo aí para me dar aquela força, beleza? Então aqui a gente tem 70%, 75%. Eu gosto de fazer isso aqui. 70% vezes 75%. Quanto que dá? Aqui eu posso cortar um zero, né? Aqui eu simplifico. Então eu tenho 7 vezes 75. 7 vezes 75 nada mais é que 7 vezes 70 mais 5. Então é aquela dica de você quebrar o valor em 2 e fazer a propriedade da distribuição para facilitar a sua conta, tá? Então aqui a gente tem isso. E embaixo, como a gente cortou um zero, a gente tem 10 vezes 100. 10 vezes 100 é 1000. Beleza. Então como que vai ficar a nossa conta? 7 vezes 70, 490, mais 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Dividido por 1000. Então, a gente vai ter 490 mais 35, 525 dividido por 1000. Só que eu quero a porcentagem. Então, repara aqui na minha questão que todos os valores estão em porcento. Se o valor está em porcento, a gente precisa dividir
o resultado que a gente achou, a ponto de no denominador a gente encontrar 100. Então, beleza, basta deslocar a vírgula, né? Se eu tenho a vírgula que está aqui, todo número inteiro possui uma vírgula e sempre está à direita do número, lembra disso. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, então eu divido em cima e embaixo por 10, tá? Dividindo em cima e embaixo por 10, o valor não se altera. E aí eu vou ter 52,5 por 100, que é o mesmo de 52,5%, tá? Deixa eu ver o que o Google falou ali. Você podia fazer 5 vezes 15 dividido por 5 vezes 20. Perfeito, Google. Aqui, ó, no 75 é 15 vezes 5. E 100 é 5 vezes 20, e aí eu poderia cortar o 5 e simplificar ainda mais. Perfeito. São várias formas de fazer. Sempre que você trabalhar a simplificação na matemática, você pode simplificar de muitas formas diferentes e você sempre vai chegar no mesmo resultado. O que você nunca pode é fazer uma operação em cima e embaixo com valores diferentes, porque aí você vai alterar totalmente o resultado, tá? Então a gente viu que a resposta aqui da letra B, 52,5%. Uma questão muito fácil de errar, porque a gente já tinha achado 70% aqui, e é uma questão extremamente fácil de errar, porque a gente precisa ver que no enunciado é em relação a 75% das pessoas, não é em relação a 100%. Se esse gráfico de frequência fosse em relação ao todo, a 100%, a gente teria que aqui, não teria esse valor, né? E a gente teria que esse valor já seria a resposta, só que a gente precisa ver que é 75% das pessoas, tá bom? Então é mais ou menos isso. Agora a gente vai para a questão número 6, tá? Questão aqui do ladinho. Deixa eu arrumar aqui. Questão número 6, pessoal. Vamos lá. A todo mundo que ainda tá na live, que tá acompanhando, tá? Fico feliz demais por vocês, feliz demais. Muito feliz de vocês estarem acompanhando aqui as resoluções, tirando dúvidas, fazendo comentários, tá? Todo mundo que tá aí, que não me segue ainda, talvez a live apareceu na For You pra vocês, já vai me seguindo, tá? Eu vou começar a fazer lives todos os dias de matemática, começando aqui de matemática básica, mas eu vou passar por diversos assuntos da matemática, visando sempre a prova do Enem, tá? Não é visando vestibulares ou vestibulares mais tradicionais, é visando a prova do Enem. Vamos lá. A Thaís falou ali, disponibiliza essa lista de questões, por favor. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar, tá? Porque assim, todas essas listas são de vários Enems, não é uma lista inteira, digamos assim, que eu tô seguindo uma questão uma a uma. Eu imprimi várias questões desse assunto de diversos Enems. Então, junto com essa folha, existem mais questões que eu não tô fazendo agora, tá? Então, assim, eu vou planejar melhorzinho aqui para tentar fazer um PDF de questões. E aí, todas as questões que eu trabalhar em live com vocês, as 10 questões, eu já deixo disponibilizado sempre o PDF de alguma forma, para todo mundo que quiser usar, todo mundo que quiser imprimir e ir seguindo as questões junto, tá? Eu vou providenciar isso certinho e vou ver como que eu faço para vocês, beleza? Então, vamos para a próxima questão aqui. Questão 138 ainda do Enem 2015. Como a gente vê, não tem nenhum dado aqui, então provavelmente é só a historinha que a gente pode pular. Vamos aqui para baixo. O mês em que tem maior diferença entre os casos de doença do tipo A e do tipo B? Então beleza. Perceba da diferença. Quando a questão quer uma porcentagem, ela fala de diferença, de aumento, de redução, maior diferença, menor diferença percentual. Toda vez que usar o termo percentual é porcentagem. Aqui,
pode ver que ela não está falando nada de valor percentual. Ela está falando a maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo A e do tipo B. Então, no gráfico, a gente tem aqui o número de casos no eixo Y, né, que é o eixo das ordenadas, e aqui a gente tem os meses no eixo X, que é o eixo das abscissas, como se fosse um plano cartesiano. A gente tem que a doença A, ela é dada por esse gráfico contínuo. Lembra? Contínuo. Todos os pontos aqui, não existe tracejado, digamos assim, né? Todos os pontos estão alinhados, então aqui a gente tem um gráfico contínuo. E na doença B, a gente tem esse gráfico tracejado, então ele não é contínuo, tá? Então a gente tem que... Qual que é a maior diferença do tipo A para o tipo B? Percebe que é uma questão que você nem precisa ler o enunciado. É uma questão tranquila que basta você já ler aqui e ir pro próprio gráfico, tá? Então, beleza, a gente tem em janeiro. Qual que é a diferença? Em janeiro, a gente tem que o A é 300. Então, vamos colocar por aqui, janeiro. O A é 300 e o B é 1.200. Qual que é a diferença aqui? Diferença é 900, tá? Vamos agora para abril. E perceba que você não precisa fazer de todos os meses, faz só dos meses que tem as alternativas, tá bom? Agora a gente vem aqui, ó, em abril. Em abril a gente tem o A vale 200 e o B vale 400. Então a gente tem que aqui a diferença é 200. Em julho, a gente tem que o A vale 700 e o B vale 800. Tá? O B vale 800 aqui. Então a gente tem que a diferença é 100. Próximo mês, setembro. Setembro, a gente tem aqui que o A ele vale lá em cima 1.200 e o B em setembro vale 100, tá? O B vale 100, então a gente tem a diferença de 1.100. E por fim, em novembro, a gente tem que o A em novembro ele vale 1.100 também e o B em novembro ele vale 100. Então a gente tem que a diferença aqui é 1.000. Então qual que é o valor, qual que é a maior diferença entre o número de casos da doença do tipo A e do tipo B nesse gráfico aqui? Comenta a resposta aí, todo mundo que está acompanhando a live de resolução. Qual deu a maior diferença? Pelo que a gente viu. Perfeito, galera, perfeito. Maior diferença, letra D, 1.100. Então a gente tem que em setembro, a maior diferença tá das doenças do tipo A e do tipo B, tá? Então essa foi a questão número 7, ou não? Deixa eu ver aqui. Questão número 6, né? A gente acabou de resolver a questão número 6. Todo mundo que tá na live já me segue, tá? Pra me dar aquela força, já vai curtindo a live. Eu vou fazer resoluções de 10 questões de matemática todos os dias que eu conseguir, tá? Daí eu vou avisando vocês. Vamos para a próxima questão, então. Questão número 7, e já a gente está terminando as questões de hoje da nossa lista. A questão que a gente vai fazer agora vai ser essa questão aqui, tá? Vamos lá. Analisando os dados percentuais de novo. Dados percentuais. Falou de percentual, a gente está falando de fração. Falou de percentual, a gente está falando de porcentagem. Não esqueça disso. Trabalhar com dados percentuais é uma coisa. Trabalhar com dados objetivos, com dados
absolutos é outra. Muitas vezes a questão vai fazer essa diferenciação. Quando falar de valor absoluto, está falando do valor mesmo, do número. Quando falar de valor percentual, de dado percentual, está falando em relação à porcentagem. E aí você sempre precisa analisar no gráfico se está em porcentagem ou não, analisar, por exemplo, na pergunta, nas respostas, se estão em porcentagens ou não, tá? Porque isso faz total diferença e pode fazer você acertar ou errar uma questão. Então vamos lá. A questão está pedindo aqui, analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento no polo das indústrias? Então a questão que é a diferença entre o maior e o menor. Beleza. Como aqui ela falou em percentual, e pode reparar aqui nosso gráfico, de novo, a gente não precisa ler aqui em cima, isso aqui é só a historinha, a gente não precisa ler. Aqui embaixo, aqui no nosso gráfico, se repara que ele já está em percentual, né? Ele já está em porcentagem. Todos os valores já estão com um símbolo de porcento do lado. Então, você não precisa transformar. Agora, se tivesse, por exemplo, 60,52 e não tivesse esse porcento aqui, e você tentasse resolver a questão, você ia achar uma resposta errada, tá? Então, repara que aqui e aqui estão falando a mesma linguagem. Então, beleza, ele quer a diferença entre maior e menor. Qual que é o maior? 60,52. Qual que é o menor? 3,57. Então, se a gente fizer a diferença aqui, 2 menos 7 não dá impressa aqui do 5, né? 12 menos 7, 5. 4 menos 5 não dá. Então, aqui eu já posso tirar do 5. Aqui do 10 vai virar 9 e aqui fica 14. 14 menos 5 dá 9. 9 menos 3, 6. E abaixo 5. Então, a gente teve 56,95%. E aí eu te pergunto, a resposta já é isso aqui ou ainda não? O que vocês acham? Comenta aí, todo mundo que está acompanhando aqui. A minha resposta já é 56,95%? Ou ainda eu preciso manipular algum resultado, multiplicar por alguma coisa? Lembrando, galera, todo mundo que está vendo a live, já vai me seguindo, tá? Se você ainda não me segue, eu tenho um perfil de matemática e focado no Enem, tá bom? Então, todo mundo que tá chegando agora e é novo, já vai me seguindo. Bom, algumas pessoas comentando. Gente, agora, esse valor que eu encontrei, ele já é a resposta, tá bom? Ele já é a resposta, eu não preciso fazer mais nada. Aqui já é a resposta. A diferença entre maior e o menor. Aqui o 60,52 a gente tinha o maior. Aqui o 3,57 a gente já tinha o menor. E ambos estavam em porcentagem. Então, quando a gente acha esse valor, já é a diferença percentual. Entendeu? Então, aqui para essa questão, a gente já tem que a resposta é a letra C, tá? Lembra que aquela outra questão que a gente fez, lembra que precisava fazer ainda uma multiplicação, porque era em relação aos 75% que eu tinha, lembra? Aqui não. Aqui você já tem exatamente a diferença e todos os dados já estão em percentual. Então, basicamente, você já tem a resposta de forma direta, tá? É uma questão bem tranquila. Basta você fazer uma subtração. E eu gosto de comentando as questões porque muitas vezes não é só você achar a resposta, sabe? Muitas questões, quando a gente está explicando algum assunto, tem coisas para serem faladas, entende? Então, assim, em relação a dados percentuais e a valor absoluto, são dois conceitos que se referem à porcentagem ou ao valor numérico. Então, eu sempre tento explicando bem. Isso que eu quero explicar para vocês. Uma questão como essa aqui, no dia da prova, você resolve ela em, tipo, 10 segundos. 10 segundos. Aqui eu vou levando mais tempo que eu vou conversando sobre a questão, vou lendo, vou explicando uma coisa ou outra, aquilo que eu acho relevante, tá? Mas é uma questão tranquila, que na hora você só se confundiria se você talvez fizesse alguma outra operação, envolvesse esses valores aqui, mas basicamente está tudo em porcentagem, então é só o maior menos o menor e você já tem a resposta, tá? Então a gente fez agora a questão número 7, faltam 3 questões da nossa lista. Agora tem uma questão que vai ser a mais fácil da lista de hoje, tá?
É a mais fácil de todas, talvez vocês vão lembrar. Quem aqui já fez outros Enems ou questões e lembra dessa questão aqui? Essa questão cheia de cadeirinha. Vocês lembram dela? Essa aqui é bem batida. Muita gente já sabe, às vezes, a resposta até de cabeça. Essa questão aqui, eu trouxe ela só para mostrar um conceito, para revisar um conceito, tá? Mas ela, assim, eu já devo ter feito, sei lá, umas 10 vezes essa questão, assim. Ela é bem batida e muitas vezes a gente já faz ela, tá? Então, vamos lá. O que eu quero falar com essa questão aqui? Perceba que aqui, ó, no enunciado dela, a gente tem a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras. Então, o único conceito que eu quero trazer aqui, que para todo mundo que ainda não lembra ou não sabe, nunca mais erre. É esse conceito aqui, eu vou até escrever gigante aqui. Razão. O que é razão? Razão é a mesma coisa que divisão. Então, sempre que um exercício perguntar a razão entre uma coisa e outra, ou, por exemplo, a relação, então aqui, ó, na divisão a gente pode ter a relação, a própria razão, um número em relação ao outro, um em cada. Todos esses termos, quando aparecem em enunciados de questões, está falando de uma divisão, tá? Está falando de uma divisão. Nunca esqueça isso, tá bom? Então, quando a gente tem aqui essa questão falando aqui, ó, ele quer a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação à quantidade de cadeiras total. Se a gente ver aqui, a gente está no setor 3, que é o que ele pediu, e as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, qual que é a resposta dessa questão? Quantas cadeiras aqui estão reservadas? Então, a gente pode contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 reservadas. E aí, lembra, é em relação ao total, tá? É em relação ao total. Lembra que não é em relação... Eu vou até fazer essa pergunta para vocês daqui a pouco. Vamos só responder primeiro, e aí eu vou fazer uma outra pergunta sobre a questão, e eu quero ver a resposta de vocês, se vocês entenderam, tá? 17 em relação ao total. Qual que é o total de cadeiras? Aqui a gente não precisa contar uma por uma, né? Basta a gente olhar aqui, quantas que tem aqui e quantas que tem aqui, e você já vai ter a quantidade total. Então, aqui a gente tem 7, né? 7 cadeiras, e se a gente olhar desde aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente tem 10. Então, 10 vezes 7, 70. Então, a gente já tem que a quantidade de cadeiras em relação ao total é 17 sobre 70. Então, beleza. A gente achou a nossa resposta, é uma questão bem tranquila de razão. 17 sobre 70 é a nossa resposta. Mas eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. E a pergunta vai ser a seguinte, tá? Presta atenção. Quantas cadeiras foram reservadas em relação ao número de cadeiras vagas no local? Quero que você comenta a resposta aí. Eu quero uma outra razão, uma outra relação de quantidade de cadeiras ocupadas dividido pela quantidade de cadeiras que sobraram, que não foram ocupadas. Aqui está a quantidade total de cadeiras e eu quero as quantidades de cadeiras escuras em relação às que não foram vendidas. Quanto que seria a nossa resposta? Estão conseguindo pensar, entender a pergunta? É uma outra relação que eu quero. Não sei se vocês já estão pensando, já responderam. Para mim ainda não apareceu nenhum comentário. Vocês entenderam a pergunta? Quantas cadeiras escuras reservadas em relação às cadeiras claras que não foram vendidas? Alguém conseguiu? Tá, ó, basicamente eu quero a quantidade de cadeiras escuras em relação à quantidade de cadeiras que não foram vendidas. Aí, perfeito, perfeito.
A Lola respondeu, perfeito, 17 sobre 53. Seria uma outra pergunta que a questão poderia fazer. Então vamos lá, eu vou explicar aqui em cima para vocês. O número de cadeiras escuras era 17, isso não muda. E eu pedi para vocês em relação ao número de cadeiras não vendidas. Ou seja, o que é a cadeira que não foi vendida? É a cadeira total, que é o meu 70, é a cadeira total, tudo menos o 70, menos o próprio 17. Porque o 17 já são as cadeiras ocupadas. Então, se eu fizer isso, eu vou ter 17 sobre 53. 17 sobre 53 vai me dar a resposta de número de cadeiras ocupadas pelo número de cadeiras vazias. E a resposta 17 sobre 70 me dá o número de cadeiras reservadas sobre o total de cadeiras. Porque o total de cadeiras é basicamente o total de cadeiras vazias mais o total de cadeiras ocupadas, entenderam? Então, seria outra pergunta que a questão poderia fazer para vocês. E aí a alternativa seria errada e você precisa interpretar essa relação. Lembra que razão é divisão e divisão ela pode ser estabelecida nos enunciados das questões por esses termos aqui. Uma coisa em relação à outra, a razão de uma coisa em relação à outra, uma pela outra, um em cada, e tudo isso estabelece relações de divisão, tá bom? Então a gente resolveu aqui a nossa questão 145. Vamos para mais uma questão. Faltam só 2 questões para a gente terminar a live de hoje, tá? O Everton mandou ali. Qual a frequência que acontece essas lives? Bom, ô Everton, essa é a primeira live que eu tô fazendo, cara. Eu tenho um perfil aqui de matemática do TikTok, tenho bastante coisa de matemática nos vídeos e ultimamente tenho mostrado a minha rotina do Enem, mostrado bastante coisa sobre o Enem, sabe? Minha rotina de estudos, cronograma, o que eu tenho feito. Então, basicamente, eu quero fazer lives todos os dias de semana, né? De segunda a sexta, 3 horas da tarde. Das 3 horas até umas 4h30, mais ou menos. Dá pra gente fazer 1h30 de live resolvendo 10, 12 questões estilo Enem, tá? Aí a frequência que as lives vão acontecer vão ser mais ou menos nesse período. Galera, todo mundo que tá chegando na live agora, essa é uma live de estudos, tá? Focado em matemática pro Enem. Eu tenho um perfil de matemática aqui no TikTok. Tenho mostrado recentemente a minha rotina, tá? Minha rotina para o Enem 2022. Eu acertei praticamente 40, né? Foi 39 no último Enem em matemática, errei 6 questões e 2 delas foi por bobeira. Então, basicamente, eu vi uma forma de poder ajudar as pessoas aqui, tá? É uma forma de poder compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que a gente sabe e ver que a matemática não é aquele bicho de 7 cabeças, não é tão difícil quanto muitas vezes ela foi nos ensinada na época da escola, tá bom? Então, a gente vai trabalhar 10, 12 questões todos os dias, 3 horas da tarde. Então, já anota aí na sua agenda, já anota aí no seu cronograma. Se você quiser participar aqui com a gente, aqui comigo, você vai ser mais do que bem-vindo, saiba disso. O meu intuito é ajudar vocês ao máximo, e, consequentemente, eu tô me ajudando também, porque eu vou fazer a prova do Enem 2022, então, explicar nada mais é do que revisar, tá? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu só responder aqui. Peraí, pessoal, deixa eu só ver uma mensagem aqui. Eu tirei 0 em matemática, já desisti do Enem. Poxa, não desiste não, cara. O Enem não é tão complicado assim, não. Eu também já acertei menos da metade da prova de matemática do Enem, mas com muita determinação consegui ir aprendendo. A Laura mandou, e aí, você pode fazer do Enem 2021? Posso sim, Laura. Inclusive, eu já vou deixar fixo aqui, tá? Próxima live, que vai ser amanhã, 3 horas da tarde, eu vou resolver 10 questões de matemática básica do Enem 2021, tá bom? Então é isso. Eu vou para a próxima questão agora, beleza? Faltam só 2 questões pra gente terminar a live. Só o último comentário aqui, o Adriano mandou aqui. Muito pelo contrário, o Enem é desnecessariamente difícil. Cara, eu discordo um pouco desse comentário, porque assim,
O Enem, a grande parte da prova do Enem se resolve com matemática básica, entende? Grande parte do Enem se resolve com matemática básica. Ele pode ser desnecessário em muitos outros termos, em muitos outros âmbitos. E até no modelo, se você discutir modelo educacional, muitas outras coisas. Mas eu particularmente acho a prova, depois que você pega o padrão dela, ela não é tão difícil quanto parece, tá? Vamos lá, vamos para a próxima questão então, senão eu vou ficar batendo papo só com vocês aqui. Vamos lá. Questão 153, mais uma questão aqui que envolve taxa de crescimento, que envolve porcentagem, tá? Vamos lá. Repara aqui que existe esse valor numérico no enunciado da questão, pode ser relevante como pode não ser. Eu acredito que não seja, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler isso daqui. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi... Bom, a questão que é a taxa de crescimento, tá? Pessoal, vai prestando atenção na live aqui, tá? Pra gente resolver as últimas duas questões de hoje. Ele quer a taxa de crescimento de 2007 a 2011. 2007 a 2011, tá? 2007, quantos milhões de unidades foram... o gráfico mostra a expansão da base de assinantes da telefonia. Tá, então, em 2007, 120,98 milhões, tá? O gráfico da ordenada tá em milhões. Em 2007, e foi para 224,02 para 2011. Então, qual que foi a taxa de crescimento? Beleza. Ele quer aqui quantos por cento que aumentou. Então, beleza. Quantos por cento aumentou? Vamos lá. De 2017 para 2011, a gente tem aqui 120,98 para 224,02, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu sempre faço da mesma forma, mas existe mais de uma forma de fazer. 120,98 é o meu 100%, já é tudo que eu tenho, e foi para 224,02, uma questão boa para se responder com matemática básica, tá? Perdão, com regra de 3. Seria x. Então, galera, esse exemplo de questão aqui é uma questão que você não precisa saber o conteúdo. Por quê? Perdão, não que não precisa saber o conteúdo, você não precisa fazer a conta. Não precisa fazer a conta. Olha aqui. Repara que isso daqui é uma regra de 3. Isso é uma regra de 3, certo? Por que é regra de 3? Você tem 3 valores e você quer o último. Quanto que aumentou de 120 para 224,2? Presta muita atenção nisso, porque você não precisa fazer a conta. Não precisa, literalmente. Se cair uma questão nesse mesmo contexto, dessa mesma forma, com os valores nesse sentido aqui, distantes uns dos outros, não precisa fazer a conta. Vamos arredondar isso aqui. 120 é 100%, 224 é x. Repara que o 224 não chega a ser o dobro. Não chega a ser o dobro, beleza? Porque aqui teria que ser 240 para ser o dobro. Se aqui fosse o dobro, o x valeria 200. E aí a resposta seria 200 menos 100, que daria 100. 100% de aumento, que é o dobro. Só que repara que o 224 é um pouquinho menor. Se ele é um pouquinho menor, aqui vai ficar na casa de 180, 190, entendeu? Então, você subtraindo do 100, você chegaria mais ou menos 80, 90%. E qual que é a única alternativa parecida aqui? A única alternativa que se encaixa nesse padrão de resposta é a letra B. No Enem, você perderia muito tempo fazendo conta com isso aqui. Porque olha aqui, você tem 0,98, você tem 0,02, são números decimais com mais de uma casa decimal. E aí você vai ter que dividir um valor pelo outro. Isso aqui dá muito mais trabalho. Você perderia 3, 4 minutos fazendo uma coisa desnecessária. Entendeu? Desnecessária. Então, é muito mais fácil você aproximar o valor e perceber que na regra de 3... esse valor aqui de baixo, ele não chegou a dobrar. Então, o x não pode ser 200. Ele não chegou a dobrar. Então, o x vai ser um pouquinho menor que 200. E como eu já tenho 100 no inicial,
basta fazer a subtração, então daria 85,17%, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Oi, Daniel, tudo bem? Então, cara, é que assim, se fosse na prova do Enem, é como eu falei, se fosse na prova do Enem, eu faria essa questão em 10 segundos, cara. Porque só de olhar você sabe que isso aqui não chega a dobrar. Então a única resposta é essa. Isso você faz em 5 segundos. Eu tô demorando um pouquinho mais, estabelecendo uma relação entre os valores, explicando um pouquinho mais, porque o meu papel é explicar para vocês, explicar como eu faria, explicar como que seria mais fácil fazer, explicar que arredondando os valores aqui e percebendo essa questão de ser o dobro ou não, isso é o que você precisaria perceber, entendeu? Isso, Daniel, não precisa de um método de estudos para fazer isso aqui. Isso é basicamente raciocínio. Eu só estou explicando um pouco mais demorado cada questão, porque é o meu papel aqui para ajudar vocês, entendeu? É claro que eu posso resolver aqui muito mais rápido esse tipo de questão. Então, basicamente é isso, galera. Resposta letra B dessa questão. Basta a gente perceber que esse valor de 224 não é o dobro de 120. Então, o x não pode ser 200. E aí a gente subtrairia o 100, então o x não pode ser 100% de aumento, entendeu? Então, basicamente, ele tem que ser um pouquinho menor, única alternativa B, tá? Todo mundo que tá chegando na live aí, já vai me seguindo, tá? Eu vou fazer lives todos os dias, 3 horas da tarde, das 3 até umas 4h15, 4h30 mais ou menos, 1h15, 1h30 de live, resolvendo 10, 12 questões de matemática do Enem. E a próxima live vai ser de resolução do Enem 2021, tá? Eu vou separar umas 10 questões do Enem 2021, do último Enem, que são questões consideradas mais tranquilas, tá? Questões mais fáceis pra gente ir começando. E basicamente isso, tá? A Lari perguntou aqui, faz de física? Bom, ô Lari, no começo as resoluções vão ser só de matemática, tá? O meu perfil e tudo mais, ele é bem focado em matemática. Mas futuramente eu posso trazer conteúdos de física também. Em natureza, eu já acertei um pouquinho menos, eu acabei fazendo 34, o que não é ruim, eu fiz mais de 700 em natureza de pontos, não é ruim, mas física não é tanto meu forte. Eu me dou melhor em matemática, mas nada me impede de fazer live de resolução de física daquilo que eu também souber, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Eu vou primeiro trazer lives de matemática para vocês, mas assim que der eu preparo alguma live de física e de química também, beleza? Vamos para a última questão, tá? Última questão 156. Questão número 10 de hoje. Vamos lá. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012, o preço do arroba do boi caiu R$ 100 para R$ 93. Então a gente tem que o preço era R$ 100 e ele foi para 93, beleza? Com o mesmo valor destinado à aquisição da carne, em termos de perda ou ganho, o consumidor. Tá, vamos resolver essa questão. Essa eu acho que é a questão mais difícil de hoje, tá? Acho que ela talvez não seja para alguns, mas ainda assim continua uma questão relativamente mais tranquila para TRI, beleza? Então vamos lá. A questão diz que o preço do arroba foi de 100 para 93. O que isso me representa? Isso representa uma queda de 7%, tá? Então vamos lá. Aqui de 100 para 93 seria menos R$ 7. Menos R$ 7. O 93 em relação ao 100 é 93%, então consequentemente seria uma redução de 7%, beleza? Porém, como que a gente resolve isso aqui? Quando a carne fica mais barata, o preço do arroba do boi caiu, você concorda que o poder aquisitivo de carne, para quem for comprar, ele está ganhando poder aquisitivo? Ele está ganhando, certo? Porque a carne ficou mais barata. Se a carne ficou mais barata,
a pessoa que vai comprar essa carne, que vai comprar o arroba do boi, ela tá ganhando poder aquisitivo, porque o valor dela tá, o dinheiro dela tá valendo mais. Então, aqui a gente já elimina esse perdeu aqui. Esse perdeu aqui já tá fora, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Ó, eu vi alguns comentários aqui de respostas e não é letra A, tá? A letra A não é não. Vamos acompanhando aqui a resolução. Todo mundo que tá chegando, galera, tô fazendo live de resolução de questões. Se você é novo por aqui, já vai me seguindo. Não deixe de me seguir, tá bom? Já vai me seguindo, já compartilha a live com as pessoas. Essa é a última questão do dia de hoje, tá? É a última questão do dia de hoje. E eu vou trazer lives todos os dias, 3 horas da tarde, tá bom? Já vai me seguindo, já vai curtindo a live e compartilha com as pessoas que vão fazer o Enem, tá? Vamos lá. Como que eu sei, então, quantos por cento que ele ganhou em poder aquisitivo da carne? Perceba que, se ela foi para 93, eu posso fazer 93 em relação a isso aqui, ó. Perdão, escrevi errado aqui. Eu posso fazer 93% de 100, diminuiu R$7, certo? Agora, eu posso fazer isso aqui. O 93 representa 100%. Essa é a relação que eu posso estabelecer, ó. O 93 representa 100% agora com o valor dela ter caído, tá? Ele custava R$100 e foi para o 93. O 93 agora representa 100%. Então, para eu saber qual que é o valor aquisitivo que ele ganhou, eu preciso estabelecer uma comparação em que o valor agora seja de R$100, beleza? Porque se eu coloco esse aumento aqui de 93 para 100, eu estou vendo quanto que o valor aumentou. Quanto que esse valor que é 100% em poder aquisitivo vai para quantos por cento em poder aquisitivo? Eu sei que essa questão é um pouco mais confusa, mas basicamente o 93, ele representa 93% de 100. Só que na minha conta, na minha regra de 3, eu posso estabelecer que o 93%, R$93 é o 100%. Se ele é o 100%, eu posso estabelecer que se o preço do arroba subir de novo para 100%, qual é o aumento do poder aquisitivo? Então aqui a gente teria que 93y, aqui pode ser x também, pode ser qualquer letra, tá? 93y é igual a 100 vezes 100. Então nosso y vai ser 100 vezes 100 dá 10.000, dividido por 93, tá? Fazendo essa conta, a gente vai ter 107,5. 107,5. O que esse 107,5 representa? O 100% que eu já tenho, que é quanto esse preço, o novo preço do arroba do boi está representando, mais 7,5%. E esse 7,5% é o quê? É o aumento do poder aquisitivo. Então, nessa questão, a nossa resposta fica sendo letra C, tá? Vou tentar explicar novamente. É que assim, essa questão, pessoal, ela é um pouco confusa, tá? Ela é realmente mais difícil do que as outras. Então, muita gente marcaria B por quê? Ó, vamos do começo. O preço do arroba do boi caiu de 100 para 93, certo? 100 para 93. 100 para 93 é uma queda de R$7. R$7 em relação a R$100, R$7 em relação a R$100 representa 7%, beleza? Então, se a questão perguntasse quanto que o 93 representa de 100, seria 93%. E de 100 para 93 teve uma queda de 100%, beleza? Só que você não pode marcar que ele ganhou uma aquisição de 7% em poder aquisitivo da carne. Por quê? Porque
Quando o valor do preço do arroba do boi caiu de 100 para 93, o 93 passa a ser o 100%. Passa a ser o 100%. É como se ele tivesse, sei lá, ele vai comprar o preço do arroba do boi, ele vai comprar o arroba do boi, o arroba acho que é 15 quilos, né? Ele vai comprar os 15 quilos de boi por 93, é o 100%. É o 100%. Agora, se para eu estabelecer quanto que ele aumentou em poder aquisitivo, com essa desvalorização do preço, eu preciso fazer uma relação em relação ao 100%. Ou seja, é como se quantos por cento que o aumento de R$7 representaria. Eu sei que ela é um pouco mais complicada, mas tenta entender dessa forma. O 93, que é o preço do arroba do boi, quando caiu, representa agora 100%. E aí, se ele valesse R$100, qual seria o aumento do poder aquisitivo? Essa é a regra de 3 que a gente tem que estabelecer, entendeu? Então, quando a gente faz as operações, a gente acha Y igual a 107,5, tá? Então, o que é esse 107,5? É o 100%, é o 100%. 100% que é tudo que eu já tenho. Mais 0,75 seria 7,5%. Esse 7,5% é o aumento do poder aquisitivo. Como a carne desvalorizou, ela ficou mais barata. Então, maior a desvalorização, maior o poder aquisitivo, tá? Essa é a relação que a gente tem que estabelecer. Tendo essa relação aqui, a gente já sabe que ele não perdeu o poder aquisitivo, porque se a carne está mais barata, ele consegue comprar mais. Essa aqui, pessoal, é uma questão que eu colocaria como média, tá? É uma questão que eu acho que na TRI ela já valeria, ela já seria mais ou menos uma questão média, tá? O Maicon comentou: misericórdia, moço, o jeito que tu explica é mais difícil do que ajuda. Cara, é que assim, o começo dessa questão ela é um pouco difícil de compreender, depois fica bem mais claro. E essa questão ela já é mais difícil, tá? Pode reparar na live, eu vou até deixar salvo, todas as demais questões que eu já fiz, as outras 9, elas são muito mais diretas, muito mais objetivas, muito mais lógicas, muito mais fáceis de entender. Essa questão ela já é bem mais complicada. Ela já seria uma questão médio para difícil, entendeu? Eu não sei a porcentagem de alunos que acertou ela na época do Enem, mas ela já é uma questão um pouco mais difícil, tá? Essa daqui foi a última da live de hoje, pessoal. Eu separei 10 questões de matemática, tá? E comecei a live 3 horas, a gente tá com 1h e 24 de live e essa daqui foi a última de hoje, beleza? Vocês querem que eu resolva novamente essa questão? Tentar explicar de alguma outra forma, não sei. É que essa de fato é uma questão um pouquinho mais complicada. Tá, eu vou tentar pegar uma folha aqui. Vou pegar uma folha aqui e eu explico pra você. Tá, peraí, deixa eu só ver os comentários, o que a galera tá comentando aqui, tá? Laura, você não entendeu o porquê que é 85% da questão anterior, é isso? Isso, live todo dia. Cadê a Laura? Se a Laura não entendeu a questão 153, eu explico essas duas últimas questões para vocês, tá bom? Ó, eu vou pegar uma folha de sulfite e vou explicar as duas últimas questões que eu expliquei para vocês. Aquela que dá 85% e essa que dá um ganho de 7,5%. E aí eu explico novamente essas duas, tá? Fica comigo na live aí, que eu vou explicar essa daqui novamente. Vocês vão ver que é bem tranquila de entender, beleza? Eu fiz ela mais de cabeça porque ela tem uma lógica por trás. Mas eu vou fazer ela no papel agora pra você entender um pouco mais fácil, tá? Ó, vamos lá. A gente tem aqui... Ó, Laura, a gente tem aqui que a questão me pede a taxa... Eu já vou voltar para aquela questão mais difícil, tá? Quem quiser ainda ver a resolução daquela novamente, eu já explico. Essa daqui é bem rapidinho, eu já explico ela pra vocês, ó. A taxa de crescimento do número de aparelhos de 2007 para 2011. Então, em 2007, 120 milhões e 2011, 224.
tá? E ele quer quantos por cento que aumentou de 120 para 224, beleza? Então a gente tem que 120,98 é 100%, 224,02 é x. Então aqui a gente multiplica cruzado, tá? Então x vezes 120,98 é igual a 224,02 vezes 100. E agora a gente isola o x e quem está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser igual a 224,02 vezes 100 dividido por 120,98. Já vou fazer a conta aqui na calculadora para adiantar o processo, tá? Então, vamos lá. Deu 224,02 vezes 100. E isso eu vou dividir por 120,98. Então, isso me deu 185,17, tá? Ó, essa é uma questão de matemática básica, estilo Enem, tá? E você vê isso geralmente no final do ensino fundamental. Eu não dou aula para nenhuma matéria, não sou professor, mas eu tenho um certo conhecimento e eu gosto de ajudar as pessoas, então por isso que eu tô fazendo as lives, tá? Por que 100%? O 100% é porque em 2017 você tem esse valor. Esse valor é tudo que você tem, é o 100%. E ele vai sofrer um aumento para 224. Beleza? Então vai sofrer uma porcentagem de aumento. A gente viu que o dos 120 representa 100%. 224 representa 185,17. Tá bom? Então qual que foi o aumento? O aumento, Laura, ele é de 185,17 menos 100. Por que menos 100? Porque é só o que aumentou que eu quero. Eu não quero quanto que esse valor representa. Eu quero quantos por cento que ele aumentou. Então, o aumento foi de 85,17%. Entendeu? Por isso que aqui a gente tem a resposta letra B. Entendeu? Comenta aí se você entendeu. Isso, live todos os dias, 3 horas da tarde, tá? Das 3 até umas 4h30 mais ou menos. Agora eu vou reexplicar novamente essa última questão aqui, que ela foi mais complicada. Eu expliquei talvez de um jeito mais complicado, tá? Eu vou explicar de uma forma diferente, para que, acredito que dessa forma todos vocês entendam, beleza? Isso, 3 da tarde. Depois do horário, a gente pode ver um outro horário também. Então, não necessariamente precisa todo dia 3 horas. Mas a gente pode ver um outro horário que fique mais fácil e que eu consiga, tá? E eu vou deixar as lives salvas, beleza? Ó, vamos para essa resolução então. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Ó, vamos lá. Vamos para essa resolução aqui de novo. Eu acho que de um jeito mais fácil para vocês entenderem, tá? Bom, eu nunca deixei live salva, porque é a primeira live que eu tô fazendo, mas eu acredito que ela fique no perfil salva, tá bom? Depois eu vejo certinho. Ó, vamos pra última. A gente tem que no ano de 2012, vou tentar ser o mais didático possível, tá? No ano de 2012, a gente tem que o preço da arroba do boi caiu de R$100 para 93. Caiu de 100 para 93. Então, foi de 100 para 93 reais, beleza? O que a gente tem que pensar? Ela está falando de poder aquisitivo e de desvalorização. Então, isso aqui é uma lógica que você precisa ter, tá? Quanto menor a desvalorização... Perdão, deixa eu escrever diferente, senão às vezes vai ficar confuso. O valor, para vocês entenderem de forma lógica, o valor R$100 para 93 caiu. Vocês concordam? O valor caiu. A carne ficou mais barata. Se a carne ficou mais barata, o poder aquisitivo aumentou. Entendeu? Então, se a carne ela ficou mais barata... Ela tá falando aqui do arroba do boi, né? O arroba do boi, se eu não me engano, é 15 quilos um arroba. Então, por 15 quilos, antes você pagava R$100. Por 15 quilos, agora, você tá pagando 93. A carne tá mais barata. Se a carne tá mais barata,
aumentou o seu poder aquisitivo, tá? Se aumentou o poder aquisitivo, na questão aqui a gente já pode eliminar a D e a E, porque as duas estão falando que perdeu o poder aquisitivo e não perdeu. Para perder poder aquisitivo, a carne teria que ficar mais cara. Se a carne tivesse aumentado o valor, a carne está muito mais cara, vamos supor, e recentemente a carne realmente está cara. Então isso diminuiu o poder aquisitivo das pessoas quando vão comprá-la. Entendeu? Essa é a primeira lógica para você eliminar a D e a E. Então você só precisa saber agora quantos por cento de poder aquisitivo que a carne que você ganhou com essa redução do valor da carne, tá? Então vamos lá. Isso, igual o Google comentou, poder aquisitivo é o poder de compra. A carne ficou mais barata, então o seu poder de compra aumentou. É basicamente o seguinte, para uma mesma quantidade de carne, agora, como ela está mais barata, você consegue comprar uma quantidade maior de carne. Compreendeu a lógica? Então vamos lá. Agora a gente só precisa calcular qual que foi essa porcentagem do poder aquisitivo. Vamos fazer dessa forma aqui. Essa é uma questão que envolve qual assunto? Porcentagem, obviamente, mas ela envolve regra de 3 inversa, certo? Por quê? Vou explicar para vocês, A gente tem que 100 é 100%. Acho que vai ficar mais claro de entender assim. E 93 representa X. Vocês concordam que se 100 é 100%, o 93 seria 93%, certo? Isso aqui é bem lógico. O 100 é 100%, então o 93 é 93%. Mas a gente tem que multiplicar de forma inversamente proporcional. Aqui está a chave da questão. Inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais barato a carne vai ficar, maior vai ser o nosso poder aquisitivo, entendeu? João, ela não é regra de 3 composta, ela é regra de 3 simples. Para ser composta, ela precisa ter mais elementos. Então, a regra de 3 composta, ela precisa de ter mais elementos. Ela tem somente 2, né? Só está falando de valor e de quantidade de carne, digamos assim. Então, ela é regra de 3 simples, só que ela é inversamente proporcional. Lembra? Regra de 3, quando ela é inversamente proporcional, a gente multiplica assim, A gente multiplica assim. Então lembra, ela é inversamente. Ela é uma regra de 3 inversa. Porque a carne ficar mais barata aumenta o poder de compra. Entendeu? É uma regra de 3 inversa. Então, basicamente, se aqui tá diminuindo o preço. O arroba era 100, o arroba agora tá 93. Só que aqui ela aumenta. Porque o poder aquisitivo vai aumentar, porque a carne está mais barata, então ela é inversa, entendeu? Aí basicamente dá para fazer o esqueminha da seta aqui, aquilo que é direto e o que é inverso. Então fazendo isso, toda vez que ela é uma regra de 3 inversa, a gente pode multiplicar direto assim. Quando ela for, vou até fazer um parênteses aqui, quando ela for uma regra de 3 diretamente proporcional, e não necessariamente proporcional, só se ela for direta, você já multiplica cruzado. Quando ela é inversa, você multiplica na horizontal. Então aqui a gente tem que 93x é igual a 100 vezes 100. O x vai ser 10.000 dividido por 93. O x vai ser 107,5%, tá? Entenderam agora? Ficou um pouco mais claro? Basicamente, a carne ficou mais barata e o poder aquisitivo aumentou. Então, é uma questão inversa. Se é uma questão inversa... Tá, vou repetir de novo, gente. Eu tinha explicado de uma outra forma diferente, que acho que ficou realmente mais confuso, até peço perdão. Aqui eu estou explicando de uma forma mais fácil. Toda regra de 3 inversa, ou seja, uma diminui e a outra aumenta. E isso você precisa ver através da lógica. Eu vou dar outro exemplo, vou te dar outro exemplo de regra de 3 inversa. Pode ser proporcional ou não, mas inversa. Toda vez que envolve tempo e velocidade. Lembra da física? Quanto mais rápido você vai, em menos tempo você chega no local.
Então elas são inversas. Se você dirige a 50 km por hora e demora 1 hora, se você dirigir a 100 km por hora, o dobro da velocidade, você demora a metade do tempo. Se você demora a metade do tempo, basicamente você vai conseguir ter grandezas inversas. E aí você só precisa aprender isso. Sempre que for inversa, que tiver essa lógica de uma diminuir e a outra aumentar, você multiplica na horizontal os valores. Multiplica esse por esse igual a esse vezes esse. E quando for diretamente proporcional, vai ser em x. Diretamente proporcional, eu já dou um exemplo para terminar a live, tá? Então aqui a gente teve que 93x é igual a 10.000, o x deu 107,5. Eu já tinha o 100%. Então qual que foi o aumento do poder aquisitivo? 7,5%. Vocês entenderam agora? Ficou mais fácil, né, de entender? É que antes eu tinha feito uma outra lógica de quanto que o 100 valeria em relação ao que a suposição que eu estava fazendo, e eu acho que ficou bem confusa mesmo. Eu acho que assim é bem mais tranquilo de entender, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou só dar um exemplo de grandeza diretamente proporcional, tá? É que apareceu a mensagem de bateria fraca aqui, mas acho que já voltou agora, tá? Ó, vamos pegar o exemplo aqui. Vamos pegar aqui o Deinertlis. O Deinertlis comentou como que isso afeta o Grêmio, né? Vamos pegar ele. O Deinertlis, famoso comedor de laranja, ele foi à feira e comprou 3 laranjas, né? O cara tava com fome. E aí, essas 3 laranjas ele pagou... Vamos colocar aqui que ele pagou R$4. Se ele comprar 6 laranjas, quanto que ele vai pagar? É uma questão muito simples. É uma questão que envolve uma relação direta. Eu só estou colocando ela para você ver a relação direta, né? Então, assim, se 3 laranjas é R$4, 6 vai custar X. E questões diretamente, vocês multiplicam cruzado. Então, 3 vezes X é igual a 6 vezes 4. X é igual a 24 por 3. X é igual a 8. Então, pagaria R$8 por 6 laranjas. Essa é a lógica de uma grandeza diretamente proporcional. Se a laranja aumentou, o preço também aumenta, entendeu? E por aí vai. Isso, então, eu multipliquei pelo lado porque para toda grandeza inversa você pode multiplicar assim. Se você inverter os valores, aí você precisa multiplicar cruzado, entendeu? É que a inversa você não precisa multiplicar cruzado se você não inverte. É sempre assim, se ela for inversa, multiplica na horizontal. Se ela for direta, você multiplica cruzado, tá bom? Ô, gente, é isso então. A gente fez 10 questões, tá? 10 questões de matemática básica. Todo mundo que ficou aqui comigo. Fico feliz demais de ter ajudado vocês. Eu tô aprendendo ainda, porque é a primeira live que eu faço, tá? É a primeira live. Eu nunca fiz live na vida, então tenho um pouco de dificuldade ainda de ir aprendendo mais coisas, mas eu quero poder trazer conteúdo de qualidade e resoluções de questões todos os dias para você, tá? Para quem chegou agora, para quem tá entrando agora, eu vou fazer lives todos os dias, de segunda a sexta, 3 da tarde. Até na descrição do perfil ali, eu coloquei que as lives são 3 horas da tarde, que é o horário que eu consigo, que fica bom pra mim. Então, das 3 até as 4h30, mais ou menos, tá? E aí, lives todos os dias. E a princípio a gente vai ficar fazendo live de matemática, tá? Eu vou sempre trazer umas 10 questões de muitos assuntos pra vocês e todo mundo vai tirando as dúvidas, tá? E tudo que eu souber eu vou ajudando. Eu não sou professor, não sou formado, nunca fiz matemática na vida, então pode ser que uma coisa ou outra eu não saiba, né? Eu não sou professor, e às vezes até professor que faz Enem ainda assim erra a questão, mas eu vou trazer o melhor conteúdo possível que eu puder para todos vocês e a gente vai resolvendo juntos, tá bom? Então eu vou sair agora, que eu preciso sair fazer algumas coisas. Obrigado a todo mundo que curtiu as lives, obrigado a todo mundo que me seguiu, obrigado a todo mundo que tá aqui até agora. E a gente vai se adaptando, eu vou me adaptando melhor às lives também. Amanhã a live vai ser 3 horas e eu vou resolver 10 questões do último Enem, tá? Do Enem 2021.
Então eu vou separar 10 questões que envolvam matemática básica. E quando eu falo de matemática básica, eu não estou falando de matemática fácil e não estou falando que com só matemática básica você faz a prova do Enem. Isso não existe. A prova do Enem, eu diria que 40% talvez você faça usando matemática básica, mas cai muitos outros assuntos que não são da matemática básica. E o próprio nome diz matemática básica. Quando se diz matemática básica, você está falando de matemática que te dá a base. Então, é a matemática que constrói um alicerce, entendeu? Apesar de no Enem muitas questões serem de matemática básica, 40%, 50% da prova, muitas outras não são. Só que você precisa dessa base, você precisa desse alicerce, dessa construção para você conseguir chegar a ponto de estar em qualquer tipo de questão e chegar em algum raciocínio, chegar a alguma lógica, chegar a alguma estrutura, alguma equação, alguma coisa você vai precisar desenvolver, você vai precisar dos recursos dessa matemática básica para resolver. Tá bom? Então, meu muito obrigado a todo mundo que ficou aí, tá? Hoje a gente resolveu bastante coisa, as folhazinhas aqui, bastante coisa que a gente fez hoje. E é isso, vamos junto pro Enem 2022, tô à disposição para tirar qualquer dúvida, me segue, me manda mensagem lá que eu tiro a dúvida de você, tá? Eu tô disponível o dia todo para fazer isso por vocês, e se Deus quiser, no final do ano, todo mundo que for prestar a prova, a gente vai conseguir notas altas, vamos conseguir a nossa aprovação, tá? Meu nome é Kelvin, eu tenho 24 anos e estudo para passar no Enem há 5 anos, de forma bem mais séria. Os 2 primeiros anos foram meio que largados um pouco, assim, foi muito mais complicada a trajetória. Minha trajetória é bem longa, bem extensa, qualquer dia eu até conto em live, tá? Mas basicamente eu estudo para o Enem há 5 anos. Nas últimas 2 provas atingi a média em torno de 760, já é uma média bem boa, mas eu quero medicina e eu concorro como escola pública independente da renda, cota L5. E para mim eu preciso de 790 a 800 de média simples, então é uma média bem alta. Então, se Deus quiser, eu consigo aumentar aí 30, 40 pontos para a próxima prova. E o meu intuito é ajudar vocês a aumentarem a nota em matemática na prova também, tá bom? Então é isso, meu muito obrigado. Amanhã a gente se encontra 3 horas para resolver mais questões, tá? E tragam bastante dúvida que eu vou responder tudo que eu souber, tá? Um grande abraço a todos.